Olá, amigos. Domingão, dia 18 de dezembro. Vamos aqui ao nosso último radar da semana de 2022. Digo isso porque nós temos aí as duas últimas semanas para fechar o ano de 2022. Essa agora de dia 19 até o dia 23. Próximo final de semana já é Natal. Então, provavelmente não teremos aqui o radar da semana no próximo final de semana. Então, vamos aqui falar de quais ativos nesse último radar da semana. E lembrando, como é que está a nossa bolsa aqui em 2022? Queda em torno de 1,9% para o índice Bovespa após o encerramento dessa última semana. Eu vou falar aqui de quais ativos nesse radar da semana. Vou falar aqui do Ibovespa, dólar nos futuros, eu vou falar de dólar e dos juros DI. Na sequência, índice S&P 500, índice americano, falam de petróleo, PTR4, minério, depois Vale 3. Comento aqui 5 índices setoriais existentes lá na B3 e depois disso eu vou falar aqui de umas 9 ações, essas ações que vocês estão vendo aqui na tela. Caso isso aqui, esses ativos aí, você quer que comente outros papéis nas próximas análises de fechamento, comenta aqui embaixo pra gente. E se o radar da semana é um conteúdo aí que é útil para você, é um conteúdo que você gosta em termos de aprendizado, em termos de leitura do mercado para a próxima semana e você quer que a gente continue com esse conteúdo aí no decorrer de 2023, deixe um joinha, bote aqui seus comentários, seu depoimento em relação ao radar da semana. Agradeço demais. Vou rodar aqui a vinheta e você já aproveita justamente esse momento para fazer isso aí, principalmente a questão do like, do joinha no nosso radar da semana. Então vamos aqui falar primeiramente do fechamento do Ibovespa na semana, queda de 4,34%. Semana passada já tinha confirmado um pivô de baixo, que aumentava a probabilidade de se ter movimento para baixo, o Ibovespa confirmou isso. E lembrando, a projeção de queda está aqui na faixa dos 101 mil pontos e 101,35, então arredondando para 101 mil pontos. Onde passa essa região dos 101 mil pontos? Aqui assim, ó. Por aqui assim, eu vou deixar a linha, é por aqui assim, ó, a projeção de queda está bem aqui nessa região. Então, pegando aqui essa região, ó, dá para perceber que ali era um fundo, aqui também foi outro fundo, aqui virou resistência, então um ponto onde dessa faixa de 101 mil pontos até o fechamento ali, essa região dos 100 mil pontos, 101 a 100 mil pontos, é uma região que o índice pode gerar aqui uma batida e uma recuperação, algum repique de alta, seja no gráfico semanal ou pelo gráfico diário. Mas lembrando, o suporte mais relevante para o índice Bovespa, olhando aqui para um gráfico mensal, está aqui mais na região dos 98.540 pontos até a região mínima do fundo 95.266. Mas mais significativo mesmo vai ser entre 98.540 até uma região aqui do gráfico semanal de 96.550. Então, uma região por aqui assim que a gente tem de suporte mais relevante para o índice Ibovespa. O imediato na região dos 101 mil pontos até os 100 mil pontos. Gráfico diário do índice dentro de um processo de correção que começou fraco. Quando eu falo correção, é isso aqui, ó. É essa mínima do índice Bovespa. Depois dessa máxima aqui, a gente teve um movimento que foi daqui para cá. E nós já temos 2 pregões sem perder essa mínima aqui. Porque vinha fazendo mínimas cada vez mais baixas, agora a última mínima mais baixa está aqui. Então nós já temos um processo de correção que podemos ter isso aqui, ó, mas o caminho mais provável ainda seria esse aqui para o Ibovespa. Seria mais provável o Ibovespa começar a subir para voltar para cima dessa região? Menos provável, considerando o movimento de baixo do gráfico mensal e, logicamente, não só a tendência de baixo do gráfico diário, como também a tendência de baixo do gráfico semanal. Então está mais alinhado aí para baixo o índice Bovespa nesse momento. E o dólar? O dólar vem travadaço aqui, né? Se a gente pega as últimas semanas aqui bem travadas, mas de maneira geral o dólar gerou um grande queda de baixo no gráfico semanal, que fechou para baixo da média. Na sequência teve um candle aqui de indefinição que trazia uma expectativa de poder ter algo para baixo, só olhando esses 2 últimos candles. Só que em vez de ser um candle de baixo, foi um candle de alta voltando para cima da média. Então o dólar ficou aí com um viés um pouquinho mais positivo aí para essa próxima semana. Lógico que a gente tem que monitorar o gráfico diário. Está com viés mais positivo para a próxima semana? Sim. Qual o primeiro indício para poder ter esse sinal de subida, podendo caminhar aqui para essa região de resistência em torno dos 412 até os 434? Superação da máxima desse último pregão.
Então seria aqui a superação desse martelo aqui no gráfico diário do dólar, superação dos 347,5, aumentará a probabilidade justamente de ter esse movimento de subida, favorecendo muito mais posições aí na ponta compradora. O que começa a abortar essa expectativa é realmente o dólar voltar para baixo da média. Dá para perceber que vem se sustentando acima dessa média móvel exponencial de 3 períodos, gerar um fechamento aqui para baixo, gerar nova mínima na sequência, aumentará a probabilidade de queda para o dólar. Enquanto isso não acontecer, seguimos dentro desse viés que eu comecei a análise aí, um viés mais positivo para o dólar nessa próxima semana. No DI, nós tivemos aí uma semana bem forte de alta, 5,66%, mas lembrando, porque a gente teve uma semana bem forte de alta. O cenário, olhando para um gráfico mensal, a gente está dentro de um movimento de subida no gráfico mensal, dentro de uma tendência de alta no gráfico mensal. Então, os prazos inferiores tendem a queda apresentar mais oportunidade de se buscar alguma compra, porque o cenário é mais para cima no prazo superior. Podemos ter o DI aqui enrolado, mas ainda com a expectativa de subida. Grande candle de baixa, candle de definição, chance maior de poder ter algo para baixo, só que foi lá e reverteu, gerou um candle forte de subida, ou seja, mantendo a expectativa maior de ter a superação dessa máxima aqui. Aí olhando para um gráfico diário, dá para perceber também ó, que gerou um topo na resistência, mas logo na sequência já veio um candle de força aqui. Então, mesmo que mantenha lateralizado, a expectativa maior é de romper essa máxima aqui mesmo. Uma expectativa de vir ali para cima dos 14, aqui é 13,97, vir para cima dos 14 e manter ali o seu movimento de subida no gráfico mensal. Então, o cenário é positivo para juros. Cenário um pouquinho mais positivo, apesar de um movimento muito mais travado de indefinição de tendência de curto a médio prazo no dólar, mas o viés é um pouco mais positivo para o dólar aí para as próximas semanas. E lembrando para o Ibovespa, se a gente tiver Ibovespa gerando aqui correção, fica uma expectativa mais de baixo. Se eu olho para um gráfico semanal, semana forte de baixo, já dá para falar que já tem um sinal de alta para subir? Não. Agora, se ele abre caindo e bate lá nos 101 mil pontos a 100 mil pontos, aí ele cria uma expectativa sim de poder ter uma semana de recuperação. Ou seja, começa caindo, por exemplo, segunda, terça, quarta e começa a ter uma recuperação na quinta e sexta. Não necessariamente que é isso que vai acontecer. São só situações que aí a gente pode traçar estratégias em cima. Se o mercado desenhar algo nesse sentido, ou fizer um movimento parecido com o que eu estou comentando, aí a gente tem, olhando um pouquinho mais para arriscar compra contra a tendência, aqui mais embaixo, e olhando para um gráfico diário, se abrir subindo, olhariam mais para venda. Então, são essas duas situações. Abre caindo, olharia um pouco mais para compra em alguns papéis e abre subindo, olharia mais para venda em alguns papéis. Vamos lá, eu vou falar inclusive de alguns papéis aqui no decorrer dessa análise. Depois dos juros, eu vou comentar aqui, falar do S&P 500. Deixa eu ver se ele está aqui organizado aqui, só ajustar um pouquinho mais aqui para ficar a tela mais cheia. S&P 500. Subir um pouquinho mais aqui, pronto. Então temos aí o S&P 500 dentro de uma tendência de baixa no gráfico diário, fez um topo duplo que aponta para essa região aqui assim, ó. Caminhou a projeção de queda desse topo duplo no gráfico diário, aponta lá para a região dos 3.720 pontos a 3.700 pontos. E se a gente olhar para um gráfico semanal, olha só, topaço confirmado aqui, que já tinha gerado um topo, ameaçou reverter, mas veio forte para baixo, fechando para baixo da média, abrindo um caminho mais provável de queda para o S&P 500. Então o cenário lá também mais negativo, olha só o topo aqui para descendente. Então essa é a expectativa atual do S&P 500, mais baixista. Se tivermos movimento de subida no S&P 500, sinalizações de baixa no gráfico diário para baixo da região que foi perdida de suporte em torno aqui dos 3.935, 34, fica mais para venda a favor da atual tendência de baixa de curto prazo no S&P 500. Depois disso, eu vou falar do petróleo. Vou pegar aqui a série maior. Deixa eu colocar já no gráfico semanal. UK Oil. Então temos aqui o barril do petróleo dentro de uma tendência de baixa no gráfico semanal. Olha só, candle de baixa, candle de subida mais fraco. Chance maior de o próximo ser de baixa. De novo aqui, um grande candle de baixa, mais um candle ali fraco. O petróleo, basicamente, ele vai caminhando, vai aumentando a chance de poder buscar uma região mais relevante de suporte, primeiramente nos $70,
E segundamente, em segundo lugar, aqui nós temos $65, outro nível de suporte mais relevante. Até que se prove o contrário, né? Até que gere algum sinal de força aqui para cima do fundo anterior, mas nesse momento é o caminho mais provável. Se a gente olha para um gráfico diário do petróleo, o que aconteceu? Topo descendente. Vai lá, cai forte, topo descendente lá na média, aumentando a probabilidade de poder vir para baixo de $75 e caminhar para os $70. Para mudar essa expectativa, como eu disse, preciso que aqui no gráfico diário pivô de alta, voltar para cima dessa região aqui de fundo anterior, ou seja, para cima, num patamar de $83,20. E olhando para a PETR4, o que tivemos na Petro? Um pivô de baixa no gráfico semanal. E aí, o que a gente faz com esse pivô de baixa? A gente pode fazer projeção de queda na Petro. Ó, botar aqui até botar nessa mínima aqui, a gente tem aqui, ó, primeira projeção de queda atingida, R$ 20,86, mas a principal projeção de queda, que seria 100% desse movimento de queda projetado aqui para baixo, teríamos a projeção lá nos R$ 17,87. Né? Pegando aqui até pela mínima, a gente tem justamente batida aqui e aqui 17,86, 17,72. Então é a faixa de preço aí que o índice pode buscar. Antes disso, pelo gráfico semanal, temos aqui um suporte desse fundo aqui de 18,84 a 18,57. Abaixo disso já é a região ali em torno dos R$18, essa região de topo anterior aqui, que coincide com a projeção de queda desse pivô de baixo do gráfico semanal. E aí, o que faz com essa informação? Um cenário mais negativo, de curto a médio prazo, apesar de estar em cima de uma média móvel de 3 períodos do gráfico mensal. Mas enquanto não gerar nada tão relevante, porque esse aqui a semana é bem relevante para baixo. Na Petro, qual a expectativa? Olha, se ela não ganhar muita força para cima e gerar sinalização de baixa pelo gráfico diário, foco em venda mesmo na PETR4. Tá? Sendo até um pouco mais agressiva, vou buscar uma venda aqui, já que se ela não superar essa máxima aqui, perder essa mínima aqui, eu vou vender, vou botar o stop em cima dessa máxima e tentar pegar algo para baixo pelo gráfico diário no papel. Minério, antes de falar da Vale 3, vamos falar aqui do minério. Minério que está mais forte, mas de maneira geral aqui, olhando para um gráfico diário, já perdendo um pouco de força na subida. Até faz sentido, né? Porque se olharmos para um gráfico semanal, olha o tamanho do movimento de alta, já deu ali um quendo de certa indefinição, ainda não perdeu essa mínima aqui, então para perder aqui essa mínima seria o que? Oscilação abaixo dos 106,20, aumentando a probabilidade de correção em busca da média que está em 102,45. Gráfico diário, se oscilar justamente abaixo dos 106,20, reforça a chance de se ter algo um pouquinho maior para baixo no minério, mas de maneira geral ainda continua com um contexto um pouco mais positivo aqui, comparado a diversos ativos. Tá? O minério então está bem. E olhando para a Vale 3, Vale 3 também é a mesma coisa. Perdeu a mínima dessa última semana, que foi de queda de 3,45%, que está localizada em 84,51, aumentará a probabilidade de se termos um movimento de baixa, mas ainda dentro de uma tendência de alta pelo gráfico semanal. O que isso significa? Significa que se ela tivesse realmente esse movimento de baixa, ela pode trazer aí nas próximas semanas, principalmente lá no início de 2023, alguma oportunidade de compra de position trade, que seria uma compra, por exemplo, de um fundo ascendente ou de um pivô de alta pelo gráfico semanal, tentando ficar de 3 a 10 semanas posicionado na Vale 3. E olhando para um gráfico diário do papel, ó, aqui ela gerou ali o stop para quem estava comprado. Hein? Quem abriu compra aqui, acionou o stop ao perder a mínima desse fundo aqui. Poxa, Dalton, será que ela não gera uma nova entrada? Ué, se ela permanecer acima desse patamar, ficar aqui ainda patinando 1 a 2 pregões aí no início dessa próxima semana, gerar um sinal de alta, dá para arriscar essa entrada assim no papel. Tá? Então há algo ainda para avaliar a possibilidade de compra nesse ativo. Mas nesse momento, se perder essa mínima aqui, aumentará a probabilidade de realmente ter algo para baixo. Depois de Vale 3, vou falar dos setores, começando pelo setor de consumo, avaliando os índices setoriais que são listados ali na B3, que é uma referência ali ao comportamento médio de ativos dentro do setor de consumo, comportamento médio de ativos dentro do setor imobiliário, do setor de energia, financeiro e materiais. Então são esses índices que eu vou avaliar aqui agora para vocês. E se mais uma vez, se é interessante essa avaliação, você quer que continue com esse tipo de avaliação dos setores em 2023,
deixe um like, um joinha e também comente aqui embaixo. Nós temos aqui, ó, o setor de consumo dentro do movimento muito forte para baixo. Olha o mensal, olha o pivôzaço de baixo no gráfico mensal do setor de consumo. Então, muito mal, pegando um gráfico quadrimestral no setor, ó, perdeu tudo aqui, aumentando a probabilidade de ter algo mais para baixo, suporte mais próximo aqui nos 2.589, 2.590 e depois disso, outra região de suporte intermediário ali na faixa dos 2.375. Enfim, caminho mais provável de baixo ainda dentro do setor. Então não vejo nada tão relevante aí para dentro do setor para falar, nossa, eu vou focar nesse setor porque é uma compra de prazo mais longa, porque está bem interessante já, vamos dizer assim, está barato. Mas eu vejo aqui que, enfim, correções dentro do setor ficariam muito mais para venda de maneira geral. Mas eu pegando o ICON aqui, batendo ali na média móvel 13 períodos, gerando um topo descendente, igual que eu comentei no Ibovespa, muito mais para venda. Imobiliário, gráfico semanal do setor imobiliário, ó, também, ó, que tinha mudado a tendência aqui para gerar algo semelhante a um fundo duplo. O que aconteceu agora? Em 2 meses, anulou o que fez em 4. Anulou a formação do fundo duplo, retomou a tendência de baixa de prazo maior e pivôzaço de baixo gráfico semanal, está tudo alinhado para baixo dentro do setor. Pegando um prazo mais longo também, aqui o gráfico quadrimestral que está carregando. Enquanto carrega, eu pego um pouco de água. Deixa eu só colocar o ajuste aqui também, né? Então aqui, ó, veio para gerar o fundo, abortou esse fundo, mais provável perder essas mínimas aqui, ó, essa região de mínima aqui na faixa dos 595 e o suportão ali dos 592 a 572 e aí começa a apontar mais para cá. Não é que vai bater lá, mas enquanto o mercado não mostrar nada diferente, fica mais arriscada a ponta compradora. Estou falando de maneira geral, pode ter algum ativo do setor que esteja bem? Até pode, mas de maneira geral, o setor aí também sofrendo. E elétrico que tentou aqui sair, gerar um sinalzinho ali de alta, não deu, pivôzão de baixo no gráfico semanal, tá mal, tá saindo da congestão no mensal para baixo, tem suporte relevante que é o que está batendo aqui agora, mas por enquanto não mostrar nada diferente do que temos, caminho lá para mínima, lá no 70.841 pontos, gráfico semanal aqui então para baixo, diário corrigindo de maneira mais fraca, também mesma coisa. Bateu aqui, gerou topo descendente, foco em venda dentro do setor. IFNC, setor financeiro, depois de tentativa de subida, um único candle de alta, depois de alguns candles de baixa, já reverteu, já gerou pivôzinho de baixa, aumentando a chance de caminhar para cá. Na verdade, até atualizou aqui, já está onde aí falei, aumentando a chance de atualizar, de caminhar para cá, já caminhou, né? Foi essa semana aí uma queda de 3,33%. O Profit demorou para atualizar aqui para mim, mas aqui, ó, batendo já no suporte, que era o caminho mais provável, 8.091 a 8.849. Que suporte é esse? Olha o mensal onde está, ó. Então podemos ter algum repique de alta? Podemos. Os bancos começaram a ter algum repique de alta. Vou comentar aqui sobre YouTube 4. Os bancos começaram a ter algum repique de alta, mas ainda a tendência é de baixa. Então olhando para 4 meses subindo, 2 meses de baixa, já volta para o nível que estava 4 meses subindo, a chance maior de perder essa região aqui, caminhar para outro nível de suporte aqui assim, ó, lá em torno dos 816. Então, cenário negativo. Podemos ter até uma enrolação aqui do mercado, mas ainda o viés é de baixo. Tem nada falando assim, nossa, tá com a cara que vai estourar para cima. Infelizmente não. Setor de materiais. Atualizado aqui, gerou um topo em cima da zona de resistência. O que isso submete? Lembrando que eu comentei lá do minério, aqui, ó. Aqui, olhando aqui para o minério, a gente tem a possibilidade de ter um movimento para baixo, correção. Então aqui também no setor de materiais, que tem minério, que tem petróleo, que tem papel celulose, enfim, ativos dentro desse setor, a gente também tem essa possibilidade de ter alguma correção desta subida aqui, ó. Então a gente teve uma subida aqui aproximadamente de umas 6 semanas, 6 para 7 semanas. E aqui agora a gente já vai tendo aí 1, 2, 3, 4, 5 semanas, a gente pode ter mais 6, 7 semanas, já se encaixaria uma correção um pouco mais aí no tempo, para ter uma nova sinalização aqui de subida. Por isso que até comentei lá na Vale 3, corrigiu, gerou uma sinalização de fundo lá, pode trazer a entrada lá no início
2023, início ali de janeiro. Então temos ainda temos uma sinalização negativa aqui no setor de materiais, gráfico diário inclusive, a dificuldade de subida. E aí vem o movimento já arrebenta com os fundos anteriores, chance maior realmente de vir mais para baixo para essas próximas semanas. Teria que mostrar realmente algo muito diferente disso aqui do que temos aqui atualmente. Sempre eu reforço para vocês que a gente tem que tomar decisões ou traçar estratégias do que temos aqui atualmente, não querendo realmente adivinhar que vai em tal lugar. A gente tem assim, o próximo suporte mais relevante, igual eu estava falando do setor financeiro, o próximo suporte mais relevante é esse nível aqui, depois atualizou. Então o caminho mais provável é para cá, não é uma certeza. Qual estratégia que tomo com o dado que tem aqui? Vou buscar alguma operação de venda, vou buscar só comprar lá no nível de suporte, enfim. É isso que a gente precisa fazer, independentemente, principalmente se afastando o máximo possível, no meu caso, faz sentido, das notícias. Costumo mais atrapalhar do que ajudar. Vamos lá, vamos falar aqui dos próximos ativos, depois do setor dos setores que eu comentei. BBSE3. Pegando aqui BBSE3, semana fechou bem, BBSE3 com alta de 1,92. Ela está diferente de tudo aqui, né? Em termos de Ibovespa, ativo lá forte para cima, ganhando bastante força aí para cima. Olhando para um gráfico anual, ela está tendo um ano aí, de alta de 67,72%, revertendo um sinal de topo no gráfico anual. Então é algo positivo, é um ativo que interessante para olhar para o próximo ano, em termos de se tiver movimento de baixa no gráfico mensal, de olhar um pouco mais para sinalizações de alta lá no decorrer de 2023 para compra. Mas olhando para a próxima semana, bateu na média, podemos ter isso aqui enrolado? Podemos. Ficar essas semanas enrolado? Podemos. Mas olhando no gráfico diário, como bateu aqui, veio forte, primeira forma de tentar, pegando o tamanho desse movimento, primeira forma de tentar arriscar, é um risco. Comprar a superação da máxima desse candle, colocar o stop abaixo da mínima dele e tentar pegar algo para cima. Gerou um próximo candle que acionou a compra. Vê aqui, oscilou acima, você já tira o stop daqui e bota aqui embaixo. Se gerar topo no mesmo nível do topo anterior, você pode sair dessa posição. É um risco maior, mas você exige ali no máximo 1,5 vezes o tamanho desse stop aí, dessa posição comprada em termos de swing trade. Outra forma, se ficou aqui um pouquinho mais de lado, né? Veio aqui, caiu, gerou algum sinal de alta. Também possibilidade de arriscar uma operação de compra no decorrer da semana. VEG3, deixa eu colocar um semanal aqui, olha o semanal batendo na média, podendo gerar aqui um fundo ascendente. Entrou comprando VEG3 pelo gráfico semanal para Position Trade, superação dos 37,68. Colocou o stop em 35,44. Mantém a posição em pelo menos aí durante umas 3 semanas, pelo menos, no mínimo. Ideal que mantivesse por mais semanas, considerando o tempo aqui de correção e o teste ali do gráfico da média móvel de 13 períodos do gráfico semanal. E olhando para o gráfico diário, qual seria a alternativa de compra de swing trade? A gente está dentro de uma compra de swing trade no papel. Está batendo na média, está com dificuldade. Se perder essa mínima, que já é um sinal um pouquinho mais negativo para a nossa posição, mas a gente está dentro de uma posição comprada. O que seria bom para a nossa posição e até mesmo para quem está de fora e abrir compra, falando de swing trade, sinalizações de alta acima da média. Como, por exemplo, um fundo ascendente no gráfico diário desse papel, preferencialmente não só acima da média, mas acima dessa região dos 37,50, a média está ali na faixa de 37,36. O próximo ativo, SLCE3, gráfico semanal. Olha onde está o mensal lá brigando em cima da média, batendo, ou seja, em definição da tendência de médio prazo olhando para o gráfico semanal. Mas terminou a última semana reagindo em cima do nível de duplo suporte. Fechamento forte acima da média. Já é uma compra para rasgar aqui para cima, um risco um pouquinho maior. Olharia um pouco mais para um gráfico diário, para compra de swing trade, se ocorrer alguma sinalização aqui de baixa, de baixa no sentido cai primeiro, para depois gerar alguma entrada ali, ou um sinal de alta, ou entrar depois um candle de baixa, tentando pegar aqui a continuidade do movimento de subida desse papel. Enfim, fundo ascendente principalmente, ou um pivôzinho de alta, chama mais atenção para compra na SLC3 de swing trade no decorrer dessa próxima semana. Prio 3, semanal bem, se sustentando ali em cima da média, fechou a semana com alta de 5,05, mas ainda dentro desse grande cano de baixo. Então podemos ter o quê? Um movimento ainda para baixo aqui na próxima semana. Qual o primeiro indício para isso acontecer pelo gráfico diário?
Depois desse grande candle de alta, candle de definição, que é igual esse aqui, ó, grande candle de alta, em definição, o próximo foi de alta. Esse aqui, ó, candle de definição, o próximo foi de alta? Não, o próximo foi de baixa. Perdeu a mínima desse candle aqui no início dessa próxima semana e aumenta a chance de ter algo para baixo. Topo descendente gerado já e aumenta a chance de ter algo para baixo. Agora, se enrolar aqui, ó, tiver um candle aqui superando essa máxima, a primeira chance de poder ter algo para cima e reforça ainda mais se superar essa máxima, seria da segunda-feira, após um sinal de alta em cima da média. Então, se for para buscar arriscar alguma compra, expressão dessa máxima aqui, stop aqui embaixo, tentar pegar o movimento de subida. Outra, ficou aqui de lado, pivô de alta também, outra alternativa de compra em Prio 3, Swing Trade. BIF3, aí vem aquelas um pouco duvidosas, gerou um movimento bom de alta no gráfico diário que traz a chance de buscar uma compra de fundo ascendente. Candle de reversão, chamado de estrela cadente, em cima de zona de resistência, sendo bem agressivo, só que olha onde está o mensal, em cima da média, então tem um risco maior, mas sendo bem agressivo a venda aqui, ou a outra forma, fechou abaixo da média, move 3 períodos ali na segunda-feira, fez nova mínima, possibilidade de fazer uma venda, stop aqui em cima, tentando pegar o movimento para baixo. Por quê? O gráfico semanal tem um sinal de alta? Tem. Algo semelhante ali, um engolfo de alta, só que onde se encontra? Em zona pesada de resistência de fundos anteriores, que são suportes que depois que vem para baixo o preço muda aí a polaridade, vamos dizer assim, o que era suporte virar uma resistência. Então temos 4 semanas para baixo, uma semana de alta, que aumenta a chance de poder ter algo para baixo, visto que pelo gráfico mensal ainda está dentro de um viés de baixa, anulou a formação de um sinal de alta aqui, está em cima da média, mas enfim, é aí por isso que tem um risco um pouquinho maior, inclusive para a posição comprada pela região que se encontra aqui. Aí seria interessante acontecer alguma correção mesmo para abrir algum tipo de compra em cima de BIF3, mostrando que para cair ficou fraco e aí traz chance de arriscar a operação de compra. Depois disso eu vou falar de ITUB 4, que está dentro de um processo de recuperação, mas a tendência do gráfico diário é de baixa, a tendência do gráfico mensal está mais caminhando para uma indefinição, porque enfraqueceu muito, era de alta, enfraqueceu muito, retorno muito forte para baixo aqui dos meses anteriores, da média móvel de 3 períodos, mas está dando um movimento de subida do gráfico diário. Semanal, ó, deixou uma longa sombra inferior, ainda dentro do movimento de queda. Suporte mais relevante está aqui, suporte intermediário aqui, que foi testado ali por volta dos R$23, depois mais relevante ali na faixa dos 22 a 21,90. O que eu ficaria atento em TUB 4? Por enquanto, se a gente comparar aqui a força desse movimento com a força do movimento de baixo contra a força do movimento de subida, está fraco subida. Continuar fraco aqui na próxima semana, abriu subindo, gerou sinalização de topo descendente, foco em venda de swing trade em ITUB 4. 3 candlezinhos tentando subir aqui, perdeu essa mínima aqui, uma possibilidade de venda, mas o ideal é que tivesse mais um candle pelo menos para abrir essa venda aí de mínima, perda de mínima descendente. Então, de maneira geral, para swing trade, eu olharia mais para venda ainda em ITUB 4. Para quem está comprado, ficar atento aí nessa questão de conduzir o stop a cada nova mínima ascendente, principalmente se testar a média móvel de 13 períodos. Igual aconteceu por aqui, ó. O próximo ativo a ser falado é BPAC 11, que está também dentro de um processo de tendência de baixa, ó. 3 candles fortes de baixa, aí vem um de alta e logo na sequência 2 muito fortes de baixa. E olha o que está acontecendo no gráfico mensal, que estava em tendência de alta. 2 meses já detonou o que tinha ali de fundo ascendente, abrindo uma boa chance da gente ver BPAC 11, além desse suporte aqui que ela pode gerar um repique, R$20,52, mas buscando a região lá na faixa dos R$17,60 aqui, ó, por aqui. Caminho mais provável falando de curto para médio prazo. Logo pelo gráfico diário, está com dificuldade para subir, mas se fizer alguma coisa assim, ó, o interesse seria muito maior por venda em BPAC 11 em termos de swing trade. Para quem for arriscar a venda aqui, perda dessa mínima é uma alternativa. Não gosto tanto dessa entrada em termos de relações de retorno. Stop ficaria aqui em cima. Eu gosto da entrada mais aqui em cima para uma venda de swing trade em BPAC 11. Mais um ativo aqui, RADL3, que fechou a semana mal, hein? Olha só, pivô de baixa no gráfico semanal. Se fosse para arriscar alguma coisa aqui, venda com stop aqui em cima, tentando pegar algumas semanas de baixa nesse papel.
mensal confirmou ali, ó, um movimento para baixo, maior chance de caminhar para fechar esse gap aqui, se a gente bater um gap de corpo ali na faixa dos R$ 20,84. Que é aqui assim, não, na realidade, ó, bem aqui no gráfico semanal tá aqui. E olhando para um gráfico diário, se ela tentar subir aqui de maneira fraquinha, considerando o que eu acabei de comentar no gráfico mensal e semanal, foco em venda de swing trade em Raia Drogasil. E para a gente fechar aqui, em MGLO3, Magazine Luiza, que terminou aí o último pregão com queda de 8,85%, grande movimento de baixa, mensal caindo ali 30,5%, semanal queda de 15,36%. Lembrando, qual a tendência desse ativo? De baixa no semanal. Qual a tendência no mensal? De baixa, girou topo descendente que a gente já tinha comentado aqui no papel desde o mês passado, reforçando a chance de caminhar para os próximos níveis de suporte. A gente tinha falado primeiramente na faixa de 2,86, segundo na faixa de 2,58. Agora nós temos aqui suportes mais próximos nesse momento em R$ 2,34, olhando para um fundo lá no gráfico mensal, seguido aqui de R$ 2,20 e a mínima desse fundo em R$ 2,03. Qual o caminho mais provável? Os próximos suportes. Para arriscar alguma operação na compra, pensando em compra contra a tendência, esperaria justamente invadir mais aquela região perto dos 2,20. Vai que gera um candle aqui, ó, de perda de força da queda, dá alguns indícios de perder força aqui, gera um candle de alta e supera a máxima desse candle de alta, aumentando a probabilidade de ter algo para cima, um repique de alta que pode vir a buscar a média móvel de 13 períodos do gráfico diário. Não exigiria muito para cima de alguma compra contra a tendência em Magazine Luiza. Como já tinha mostrado no setor de consumo, setor bem mal, e está refletindo justamente o comportamento dos ativos aqui dentro do setor. É isso, amigos. Muitíssimo grato por sua valiosíssima atenção. Se não tivermos realmente mais um radar da semana em 2022, já agradeço de imediato sua valiosíssima presença por aqui. Agradeço realmente os seus comentários, sua participação, por estar aqui com a gente durante todo esse ano aí de 2022. Desejo a você ótimas festas nesse final de ano. Feliz Natal para você, para sua família. Confraternize aí o máximo possível e estaremos juntos aí no decorrer de 2023. Um grande abraço a todos, mas lembrando que estaremos aqui, ainda nessa próxima semana, estaremos juntos aqui lá no Radar do Mercado, segunda-feira, amanhã, a partir das 8h45, e também análise de fechamento do pregão, todos os pregões aí desta próxima semana. Até mais.